Olá, seja bem-vindo ao canal Aprender, Brincar e Crescer. Meu nome é Vinícius e esse canal tem como objetivo trazer dicas, sugestões, orientações e muito mais para profissionais formados em algumas áreas, principalmente as áreas da educação, psicopedagogia, neuropsicopedagogia e psicomotricidade. Hoje eu quero falar um pouquinho de um dos temas que nós teremos aqui no canal, que será a parte onde eu vou falar sobre esportes, jogos, brincadeiras e brinquedos. Para começar, eu acho que é importante nós fazermos uma relação entre a aprendizagem e a ludicidade ou atividade lúdica. Então, vamos entender um pouquinho o quanto que é importante, o quanto que está relacionado aí a aprendizagem com o processo lúdico ou a atividade lúdica. Bom, primeiro, o que é essa ludicidade, o que é essa atividade lúdica? O que é entendido como atividade lúdica são as atividades como jogos, brinquedos e brincadeiras. Essas são atividades lúdicas. Elas não demandam especificamente de termos regras simples, complexas, que devem ser inalteradas, né? Ao contrário, ela tem ali regras que são flexíveis. Então, quando nós pegamos um jogo, por exemplo, ele pode utilizar ou não algum material que nós podemos entender ali como algum brinquedo, uma bola, por exemplo, um arco, que é conhecido como bambolê, entre outras coisas. Porém, nem todas as atividades lúdicas vão utilizar aí os brinquedos ou os materiais. Existem jogos, existem brincadeiras que não demandam de nenhum tipo de material, como, por exemplo, brincar de esconde-esconde, brincar de pega-pega. Então, são atividades que não demandam ali especificamente de nós termos algum tipo de material físico para brincar. Claro que nós podemos, conforme o tipo de pega-pega, acrescentar, né? Então, isso não tem uma regra pré-estabelecida que é inalterada. Nós mudamos e alteramos a regra como nós queremos. Fazendo um contraponto aí, se nós pegarmos os esportes, eles têm regras que, dentro de uma certa perspectiva, não devem ser alteradas, sobretudo quando envolve competição. Então, o futsal, por exemplo, o futebol, ele tem ali as regras que são obrigatórias a se seguir ali dentro da sua prática, assim como dentro de uma competição. Então, o jogador não pode, por exemplo, levou um gol e ir lá e socar o adversário, né? Isso é uma quebra de regra, né? Precisa haver ali o respeito. Então, claro que dentro da atividade lúdica precisa haver o respeito. Isso faz parte ali do processo de aprendizagem também. O que muda é que as regras de como praticar, como utilizar, nós modificamos como queremos. Então, eu vou pegar um exemplo simples, brincar ali de jogar Uno, né? O jogo Uno é bastante conhecido, muitas crianças jogam, só que conforme a localidade, o local em que a pessoa mora, ou com quem ela está jogando, ela pode formular as regras dela. Tem pessoas que jogam de maneira que o jogador só pode pôr uma carta por vez. Tem pessoas que utilizam regra de, por exemplo, você pode jogar desde que seja uma sequência ou números iguais, por exemplo, né?
e mais de uma carta por vez. Então, a questão da alteração aí das regras, ela está muito presente dentro de atividades lúdicas. E qual que é essa relação com a aprendizagem, né? Aí vamos voltar um pouquinho aí na época da infância da criança, ali na fase da educação infantil principalmente, a criança ela utiliza, né, ou pelo menos deveria ser estimulada a utilizar o imaginário. Então, por exemplo, brincar de boneca, né, em que a boneca vai representar ali a filhinha, o filhinho, brincar ali com um caminhãozinho e se imaginar dirigindo, por exemplo. Aqui nós não vamos colocar questões de sexo. É claro que algumas atividades vão nos remeter muito mais a um sexo do que ao outro. Por exemplo, o brincar de casinha. É uma atividade que ela é predominantemente atribuída a meninas, né? Normalmente é a menina que vai brincar de casinha, que vai brincar de boneca, mas aqui nós não estamos para colocar essas questões em pauta, ok? E o que acontece? Esse ato de brincar ali de casinha, de carrinho, utilizar ali o imaginário, né? Ele tem um propósito no processo de aprendizagem. É a maneira como a criança ela vai internalizar aquilo que ela vê dentro ali do ambiente familiar dela, da comunidade onde ela vive, da escola onde ela estuda. Então, é através deste momento que ela vai internalizar esses conhecimentos. Então, o que é brincar de boneca, por exemplo? O que a boneca vai representar? Quem que eu vou representar para a boneca? Tudo isso, inconscientemente, a criança faz utilizando as referências que ela tem, utilizando ali os conhecimentos das coisas as quais ela está vivenciando ali. Por exemplo, uma criança que não tem estímulos para brincar ali de casinha, ela não vai brincar. Mesmo que ela seja inserida em um outro espaço, ela vai ter dificuldade ali, por vezes, de entender este outro espaço. E por que essa ludicidade ela é importante? Nós vemos muito, e aí é um pouco de crítica ao espaço educacional, né, à escola, de que hoje muitas famílias buscam aí, dentro do período da educação infantil, escolas que começam a alfabetizar crianças ali de 3, 4, 5 anos de idade. Existem outras perspectivas que eu vou trazer aí em falas em outros vídeos, mas a criança ela só está pronta, né, cognitivamente, psicomotoramente, quando ela tem ali por volta de 6, 7 anos de idade. Então não adianta eu querer alfabetizar uma criança antes disso. Tá? A criança ela precisa vivenciar esse lúdico enquanto ela é pequena. Esse lúdico ele vai trazer para ela elementos de aprendizagem. Ele não é simplesmente brincar. Por mais que pareça uma coisa irrelevante, ela tem grande relevância. Eu vou dar um pequeno exemplo e principalmente professores vão perceber isso. Na escola nós temos crianças que têm dificuldade criativa. Então, se nós pedirmos para fazer uma redação e deixarmos o tema livre, a criança ela fica perdida, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como que ela vai produzir o texto, o que ela vai colocar. Isso é uma questão ali que está ligada ao processo de imaginação. A vivência do lúdico ali dessa criança,
ela não foi bem constituída. A criança não teve a oportunidade de explorar esse momento ali lúdico, do imaginário, de criatividade. Por isso que quando ela vai produzir um texto, que ela não tem um direcionamento, e às vezes até quando tem o direcionamento, ela tem dificuldade de produzir esse texto. E isso vai ficando cada vez mais grave conforme a criança vai ficando mais velha, se tornando adolescente, adulto. E é claro que, assim, inconscientemente nós vamos nos estabilizando com algumas coisas, né? Nós vamos criando maneiras ali de lidar com isso com o passar dos anos. Mas, se a criança passou ali, vivenciou adequadamente a fase da ludicidade, em que ela tinha um imaginário bastante fértil e tudo mais, ela vai ter muito mais facilidade nesse processo. Então, ela vai ter uma tendência maior a ser uma pessoa criativa, ser uma pessoa ali que busca, né, inovação. Isso também tem uma relação ali com a questão do imaginário, com a questão da criatividade. Então, é importante, muito importante na verdade, que a criança vivencie esse lúdico, de que ela aproveite essa ludicidade, que ela crie, que ela imagine, que ela possa utilizar atividades lúdicas no dia a dia. E isso pode ser levado para o processo de aprendizagem. Por exemplo, vamos trabalhar sistema monetário com as crianças. Então, vamos brincar de mercadinho. Isso é uma atividade prática, é uma atividade lúdica e que vai fazer muito mais sentido no processo lúdico e de aprendizagem dessa criança. É diferente de pegar uma folha de papel lá onde eu tenho valores escritos e ela vai simplesmente fazer contas. Então eu posso trabalhar ali dentro da perspectiva do mercadinho a noção de gasto, né, quanto custam as coisas, a noção de troco. Eu posso trabalhar a questão ali do valor que se dá a cada item, né, porque eu tenho itens de valores distintos. Né? Por exemplo, vou pegar aqui dois extremos. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, um carro de verdade, e nós pegarmos ali um bloco de folha de papel, um caderno, a diferença de valor ela é considerável. Então, a criança ela consegue ter essa perspectiva de valores. Muito hoje tem acontecido ali em torno, né, da educação financeira. Mas a educação financeira, ela também precisa levar um pouco mais o lado lúdico para dentro da sala de aula. Trabalhar com elementos que sejam palpáveis, sejam explorados ali pelas crianças. Né? Não é simplesmente ensinar a criança a consumir menos, saber guardar. A gente pode ensinar isso? Sim. Mas a gente tem que ir além, a gente tem que mostrar na prática como que funciona isso. Essa exploração, como eu já disse, ela vai trazer mais conhecimento. Por quê? Porque a criança vai internalizar aquilo que ela está vendo ali, por exemplo, na teoria. A vivência prática, ela é mais produtiva, ela melhor oferece o processo de aprendizagem do que simplesmente a teoria. Bom, para nós entrarmos aí no final, já que era basicamente isso que eu queria falar, eu quero colocar aqui que a questão da ludicidade ela é muito importante. Nós precisamos levar isso para dentro de sala de aula, para dentro aí de uma clínica, no caso de psicopedagogos, neuropsicopedagogos,
psicomotricistas, porque o propósito até da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, é trazer para as sessões elementos ali que favoreçam esse aprendizado. E nada melhor do que trabalhar o lúdico. Bom, quero agradecer a todos por assistirem esse vídeo. É um vídeo relativamente curto. Se inscreva no nosso canal, nós vamos ter muito mais conteúdos falando sobre isso, falando sobre outras coisas, ok? Outros temas. Deixem um like e quem quiser pode me seguir lá no Instagram, que é aprender_brincar_crescer. Qualquer coisa, o link do nosso Instagram ele está também na descrição do vídeo. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado.